Treino difícil, prova simples. Essa é a cultura sem atalho da Eu Me Banco Educação. Eu sei que o caminho pode estar sendo cansativo, mas eu vou junto com você até a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Eu Me Banco, você conta com mais de 1000 questões de múltipla escolha, com respostas em vídeo para você entender a linguagem da prova e mais, caderno de questões dissertativos, que ajuda você a memorizar o conteúdo e não ter aquela sensação que está esquecendo a matéria. Além disso, você conta com um suporte especializado de professores via WhatsApp todos os dias da semana, segunda a segunda. O link está na descrição desse vídeo. Tenha uma boa aula. Agora nós temos uma aula super interessante sobre fundos de investimentos imobiliários, que é assim como qualquer outro fundo de investimentos, mas possui uma estratégia bem específica. A sua aplicação se dá em empreendimentos imobiliários. Então é a mesma coisa, você tem seu dinheiro e você pode ir até o mercado financeiro ou então colocar seu dinheiro em cotas de fundos de investimentos, só que nesse caso é um fundo de investimento imobiliário. Então quando esse FII for até o mercado financeiro, ele vai comprar CDB, debêntures, ações, assim como nós já vimos em outros casos? Não, ele vai procurar por empreendimentos imobiliários, sejam eles papéis, que nós já vamos falar sobre isso, ou tijolos. Como assim tijolos? Então o FII, ele pode pegar o patrimônio líquido dele, todo o dinheiro e comprar vários shoppings físicos de tijolo, que existe. Você pode entrar e comprar suas roupas. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso, tá? Então é um mercado muito legal para você estudar. Características. São constituídos como fundo fechado apenas. E se eu falo isso, já dá para você imaginar que você não consegue comprar a cota, né, diretamente com o administrador, com o gestor, e nem conseguir o resgate. Não tem como em algum momento, eu comprei cotas de FIIs e passados 3 anos, eu chego para o administrador, para o gestor e falo, quero meu dinheiro de volta, já remunerou legal. Não, como ele é fechado, você sabe, eu tenho que negociar no mercado secundário. E essa negociação se dá no home broker. Então você pode abrir sua internet, abrir o home broker da sua corretora e comprar cotas de fundos de investimento imobiliário ou então no balcão organizado, certo? Repasse. Mínimo de 95% do seu rendimento é repassado para o cotista. E por quê? Vamos pensar. Eu acabei de falar que um FII, fundo de investimento imobiliário, pode comprar empreendimentos imobiliários de tijolos, ou seja, um shopping, né? Vários shoppings. Vamos focar somente em um. Concorda comigo que um shopping possui várias lojas? Certo. Se ele possui várias lojas, esse shopping recebe vários aluguéis. E esses aluguéis são repassados ao fundo. Então, tudo que o fundo receber, no mínimo, ele tem que repassar 95% para o cotista. Certo? Riscos embutidos na operação. Risco de mercado, tá? Porque ele é um fundo negociado fechado, então ele é negociado via home broker. As suas compras e vendas se dão no mercado secundário, então a oscilação de preços se dá por demanda versus oferta. Tem muita gente querendo comprar? Beleza, preço sobe. Tem muita gente querendo vender? Preço cai, tá? Então eles sofrem a oscilação de mercado assim como uma ação, beleza? Liquidez. É um mercado que vem crescendo muito, tá? Então, mais pessoas, cada vez mais, estão aportando nesses tipos de fundos. Então, o volume de negociação tem crescido, mas é muito baixo comparado com as ações ainda. Então, qual é o risco aqui embutido quando eu falo de liquidez? Você comprar as cotas de um fundo de investimento imobiliário, ter lá a sua valorização e quando quiser vender, não tem quem compre. Tá, não é um exagero assim, certo? Mas é um risco de liquidez um pouco maior do que no mercado de ações. E o risco específico desse mercado é o risco de vacância, tá? O que é o risco de vacância? Vamos pensar que eu tenho dinheiro, certo? Eu tenho 500 mil reais. Beleza. Tenho 500 mil reais e eu já moro em uma casa própria, tá? Tranquilo. Então eu vou pegar esses 500 mil reais e vou comprar uma casa lá em Piracicaba. Compro uma casa lá em Piracicaba para viver de renda. Eu coloco para alugar lá, eu recebo, sei lá, 2 mil reais por mês de renda, tá tranquilo, olha só que legal. Eu tenho uma casa, a qual eu moro, compro outra, coloco para alugar e recebo todo mês 2 mil reais, 2 mil reais, 2 mil reais, 2 mil reais. Só que eu corro o risco de vacância, de eu não encontrar inquilino, de ninguém querer alugar a minha casa. Seja porque o preço está muito alto, porque é uma péssima localização, porque o mercado em si não está aquecido, o mercado imobiliário, por diferentes motivos.
e eu tenho um risco de vacância muito maior se eu pegar esses 500 mil reais e comprar uma casa para fazer isso, como eu falei, do que eu comprar cotas de FIIs. Por quê? Se eu tenho uma casa para alugar e essa casa está vazia, eu não encontro inquilino, o meu risco de vacância está em 100%. Ou seja, eu ainda vou ter custos, eu ainda vou ter que pagar IPTU, vou ter que pagar energia, vou ter que pagar água, vou ter que pagar várias coisas dessa minha casa, desse meu imóvel. E ninguém está morando nela. Ninguém está me remunerando, ninguém está me dando renda. Então, 100% de vacância, certo? Se eu compro cotas de um fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, você acha que o fundo vai pegar todo o patrimônio líquido e comprar uma casa? Não. Ele vai comprar shoppings, vai comprar várias unidades escolares, unidades de saúde. Nós já vamos entrar em cada um dos segmentos que o fundo de investimento imobiliário pode alocar, nós vamos ver alguns. Então, se ele comprar um shopping que seja, ele já consegue diversificar muito mais do que eu comprando uma casa, porque o shopping tem várias lojas. Então, se 10 lojas não estiverem alugadas, beleza, tem mais 100 lojas, tem mais 80 lojas, não sei qual é o tamanho do shopping, mas diminui assim o risco de vacância, tá? Esse é um risco bem específico do mercado. Aqui, como eu falei, nós temos alguns segmentos de aplicações dos fundos de investimentos imobiliários. Então, fundos de tijolos, o que significa isso? O fundo vai comprar, por exemplo, shoppings. E é muito comum não, na maioria das vezes, você vai ver fundos que compram vários shoppings, não só um, tá? Galpões logísticos, prédios comerciais, agências bancárias, complexos educacionais, unidades de saúde. Então, o fundo ele pode pegar o patrimônio dele e alocar em um desses setores, tá? Fundo de papéis, certo? Aqui em fundo de papéis, você não vai comprar um imóvel, mas você vai comprar um ativo financeiro, por exemplo, LCI, CRI, LH, cotas de outros FIIs, que possuem lastro no setor imobiliário. Lembra o que é um LCI? LCI é a letra do crédito imobiliário. Nós temos um tomador, vamos pensar que eu quero comprar uma casa, certo? Eu chego e eu tenho 50 mil reais para dar de entrada. Fica faltando 150 mil para a casa que eu quero. Então eu vou num banco, Caixa Econômica Federal ou qualquer outro banco que fomente, né, que tenha esse crédito imobiliário e pego empréstimo. Eles me emprestam 150 mil e eu vou pagar em, sei lá, 30 anos. Como é muito ruim para a instituição, ela vai encontrar um investidor, vai gerar o LCI, pegar o dinheiro do investidor para financiar a sua operação. Beleza. Olha onde está o lastro. Está na minha casa, está no meu imóvel. Então, como tem um lastro imobiliário, eu consigo comprar LCI, CRI, LH e até cotas de outros FIIs no FII-Mãe, tá? Então, serão fundos de papéis. Vou até pegar um exemplo para vocês no final da aula. Imposto de renda, essa é a parte muito importante da aula, tá? Sempre que houver tributação nos FIIs, será 20%, tá? É o primeiro ponto para você marcar. Vai tributar por conta de ganho de capital? 20%. Vai precisar tributar por conta dos ganhos mensais? 20%, tá? Não existe a diferença entre swing trade e day trade, tá? 15 e 20, não. Sempre que houver tributação em fundo de investimento imobiliário, será 20%, tá? Ganho de capital, o que significa? Nós já sabemos o que é isso por conta do mercado de ações, né? Então, você compra uma cota de um FII, vamos supor que eu pague R$20 na cota de um fundo de investimento imobiliário e deixo lá por 6 meses, não importa. Quando eu vou vender, depois de 6 meses essa cota, está valendo R$25 no mercado. Beleza, eu tive um ganho de R$5 por cota. Essa é a valorização do meu capital, é o meu ganho de capital com a cota, compra e venda. Este sempre será tributado, sempre, sem exceção nenhuma, pessoa física e pessoa jurídica, certo? E nós temos também os dividendos, que na verdade são os ganhos mensais que nós podemos chamar de aluguéis, já que um FII vai receber aluguel de vários empreendimentos imobiliários, e ele vai repassar isso mês a mês para o cotista. Então, dividendos, ganhos mensais, aluguéis, é a mesma coisa, tá? Pessoa física e pessoa jurídica, sempre que precisar tributá-los, 20%, tá bom? Mas nós temos uma isenção para a pessoa física
nos dividendos, tá? Nos dividendos, ganhos mensais, aluguéis, nós temos uma isenção. Nós só não temos isenção, nós não temos essa exceção para ganho de capital. Para dividendos nós temos. Então, olha só. Existe uma isenção de imposto de renda para a pessoa física, só que eles devem respeitar 3 critérios. Os critérios são: o fundo deve ser listado na Bolsa de Valores, o fundo deve possuir mais do que 50 cotistas e o cotista não pode ter mais do que 10% das cotas. E aí eu paro para falar uma coisa que eu já falei, inclusive acho que na última aula. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Como assim? Teoria é uma coisa, é o que você precisa saber para a prova, é o que a Ambima quer. Prática é outra. Na prática, nenhuma pessoa física vai pagar imposto de renda nos dividendos. Porque é muito difícil ele não conseguir atingir esses 3 critérios. Ele tem que se esforçar muito para pagar imposto de renda nos dividendos, tá? Isso é prática. Teoria. A pessoa física paga imposto de renda nos dividendos? Se não atingir os 3 critérios, paga. Vamos ver o porquê, tá? Vou pegar alguns fundos aqui. Eu vou entrar numa plataforma aqui que chama FIIs, tá? De Fundo de Investimentos Imobiliários. Olha só que legal. A gente não tem nenhuma parceria, nada. É só um site que eu gosto de analisar fundos de investimento imobiliário. E eu sempre falo para vocês, sai um pouquinho do papel, tira do papel e leva para a prática. Então, se você fizer isso em vários módulos, vários temas, eu tenho certeza que vai facilitar para você absorver o conteúdo, passar na prova e você vai ser um melhor profissional porque você aplica na prática, tá bom? Certo. Então, nós temos aqui essa plataforma que é bem legal. Eu vou clicar aqui, ó, em FIIs e lista de FIIs. Carrega um pouquinho, beleza. Então, ele me traz aqui vários fundos de investimentos imobiliários, tá? Olha só, uma pancada deles, pancada. Então, eu vou pegar aqui por ordem alfabética, só para que a gente possa analisar um pouquinho, tá? Então, ABCP11. Perceba que ele tem um ticker também. Isso já é conhecido, porque você também já viu sobre ações. As ações possuem ticker. E dos fundos de investimento imobiliário é muito próximo. São 4 letras com 2 números, tá bom? Isso por conta da negociação via home broker. Tá. Então, o ABCP11, nós já podemos ver que é um fundo de shopping, né? Certo. Nós temos aqui, eu vou descer aqui, depois eu volto, tá? Olha só. O nome do fundo no pregão e tipo do fundo de investimento imobiliário. Tijolo, shoppings, certo? O gestor desse fundo vai pegar todo o patrimônio líquido e comprar vários shoppings, beleza? Renda, gestão passiva, isso você não precisa saber muito a fundo para a sua prova da Ambima, tá? Tem o registro, tem o número de cotas, o número de cotistas e nós temos também aqui em cima o patrimônio líquido do fundo, certo? Patrimônio líquido, rendimento e dividend yield. Se eu voltar para essa tela, certo? Fundo deve ser listado em bolsa. Se eu vou comprar um fundo de investimento imobiliário, é muito mais fácil eu acessar o home broker e fazer a compra, do que eu entrar no mercado de balcão, entrar em contato com a corretora, falar que eu quero comprar um fundo de investimento imobiliário, somente em casos muito específicos. A grande maioria esmagadora é via home broker a compra de fundo de investimento imobiliário. Então, primeiro critério, atendido. O fundo deve ter mais do que 50 cotistas. Dá uma olhada aqui, ó. Número de cotistas, 19 mil. Acho que é um pouquinho a mais, né? Beleza. Terceiro ponto, o cotista deve possuir menos do que 10% das cotas. A gente considerando aqui, ó, o número de cotas, 12 milhões. 1 bilhão de reais. Se você tiver mais do que 10% para alocar nesse FII, primeira coisa, me chamam para o churrasco, porque deve ser um baita de churrasco. Segundo ponto, diversifica. Você vai pegar todo o dinheiro seu e comprar em um FII só? Qual que é o apego? Não precisa. Compra 2, 3, 4, 5 FIIs. É até melhor, você está diversificando seu capital e vai ter isenção de imposto de renda. Então, é sim muito simples você bater esses 3 critérios e possuir a isenção para a pessoa física, certo? Mas vamos seguir aqui. Ó, aqui ele dá também o percentual do dividend. Eita! O percentual de dividend yield e também em reais, né?
quanto foi o dividend yield nos últimos rendimentos. Então, 51 centavos no último pagamento. Então, se eu tenho uma cota deste fundo, eu recebi no mês 51 centavos. Se eu tenho 100 cotas, eu recebi 51 centavos por cota, certo? Esse é o legal do fundo, você ir fazendo aplicações mensais até que o seu rendimento mensal te garante a compra de uma ou mais cotas. E aí seu patrimônio vai se acumulando cada vez mais, certo? Claro, tudo isso com a diversificação e ao longo do tempo. Vou voltar aqui, ó, pegar o segundo só para que a gente veja um outro tipo de FII. Este é o ALZR11 e ele é um tijolo híbrido, tá? Então ele é híbrido. Por quê? Ele tem parte em empreendimentos imobiliários físicos e ele tem também parte em papéis, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, ó. Gestão ativa, número de cotas. Vou pegar outro fundo aqui para que a gente possa ver uma diversificação, tá? Então nós temos aqui o AFCR11. Olha só esse fundo aqui. Papel CRIs. Então, ele é um fundo de investimento imobiliário que não compra empreendimento imobiliário físico, não compra shopping, agências bancárias, prédios comerciais, não. Ele aplica em ativos financeiros com lastro no setor imobiliário, certo? No caso, CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários emitidos por securitizadoras. A gente pode ver aqui acima que o rendimento dele é até superior que o primeiro que nós vimos, 1,55 por cota, tá? E nós vemos também aqui no final, ó, para que você não fale, meu Deus, sempre paga 1,55, já vou comprar esse FII. Aqui não é recomendação, é só o estudo, tá? Ele tem toda uma oscilação, ó. Lá em setembro de 2020, ele pagou 87 centavos por cota. Isso foi aumentando, aumentando, até chegar a 1,55. Ele pode voltar a cair também. Lembra que nós estamos falando que ele possui o risco de mercado, possui a vacância, tudo está ligado no quanto ele pagará de dividend yield para os cotistas, certo? Aqui nós vamos finalizar a aula, então eu só queria mostrar para vocês o quão difícil é, o quanto você tem que se esforçar para pagar imposto de renda em dividendos sendo pessoa física. Bom, aguardo você na próxima aula. Eu tô vendo, viu? Você assistindo essa aula gratuita, gostando muito e não deixando seu like. Deixa seu like aqui, eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar para muito mais pessoas. Se você quiser suporte especializado com professores para tirar qualquer dúvida, nós temos isso na nossa plataforma. Além disso, você conta com mais de 1000 questões respondidas em vídeo de múltipla escolha e um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo. O link para você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo e você assina por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.